Paulão, eu queria que você aqui. Eu queria que você se apresentasse, por favor, falasse quem é você, Claro. falasse sobre a Ambientare também, que você representa, antes da gente começar a bater um papo. Beleza, pessoal? Meu nome é Paulo Vargas, sou engenheiro sanitarista e ambiental, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou especialista em educação ambiental. Trabalhei dentro da indústria durante 11 anos, sendo que 7 anos finais foi dentro da área de meio ambiente em si, que é onde que foi o meu start ali dentro dessa confecção de relatórios, dentro dessa ideia aí da consultoria. Em 2019, montei a Ambientare, que é a minha empresa de consultoria ambiental, com enfoque em atendimento ao pequeno e médio empreendimento, em relação seja um estudo, seja uma análise, seja uma adequação, seja uma defesa. E aí a Ambientare começou a se consolidar dentro nesse campo de trabalho. No decorrer desse momento aí também, como o Thiago comentou, como ele comentou lá, como eu sou engenheiro, eu comecei a ter minha atuação dentro do CREA também, como conselheiro, como coordenador do conselheiro, inspetor dentro do conselho do CREA. Ano passado a gente deu start também a nossa segunda associação de engenheiros ambientais aqui do estado de Goiás, uma adequaçãozinha básica aí para a gente ter um pouco mais de força, organizar melhor a classe, fazer aquele networking, e com a estruturação da Ambientare, com a adequação desses pontos, e uma bela conversa com o Thiago, a gente surgiu aquela ideia de por que não dividir esse conhecimento com os demais profissionais que desejam atuar dentro da área ambiental e buscar ali o seu diferencial, o seu sucesso. Então, basicamente, esse sou eu e esse é a Ambientare. Show de bola. Pessoal, quem está entrando aí agora, o objetivo nosso aqui hoje é falar sobre como elaborar relatórios ambientais. Nós vamos explicar para vocês o que são esses relatórios, mas nós percebemos que em muitos processos, nós temos até um processo que tem qualidade, mas muitas vezes as pessoas não sabem como elaborar esses relatórios e isso pode gerar atraso no processo ou pode gerar até a perda de algo que o consultor está galgando, enfim. Bom, antes da gente começar então a falar sobre os tipos de relatórios que nós temos, PGRS, PGRSS, enfim, eu queria que você explicasse o que são os relatórios ambientais. Beleza. O relatório ambiental, ele pode ser dividido em algumas esferas aí. Seja ele de pequeno, médio e grande porte. Vai depender o que o órgão de controle ambiental vai exigir. Quem que é o órgão de controle ambiental? Pode ser a SEMA, pode ser o órgão de controle estadual, por exemplo, a SEMAD, pode ser o IBAMA, vai depender de quem que ele vai solicitar aquilo ali. E o relatório ambiental, dentro dessa solicitação, dentro desse contexto, ele é aquele documento onde esse órgão ele vai avaliar, ele vai questionar, ele vai trabalhar alguns pontos que ele quer entender da indústria. Como ele não vai dar dentro daquela indústria, dentro daquele comércio o tempo todo, beleza, ele vai querer dentro desse relatório visualizar o que aconteceu ambientalmente dentro dessa indústria, dentro desse empreendimento. Gerou resíduo? Quais resíduos foram? Quais foram as quantidades? Para onde que esse resíduo foi? Como que esse resíduo foi tratado? Igualmente, para efluente, para emissões atmosféricas. Beleza, essa indústria ela tem algum outro tipo de impacto? O que é feito? O que foi consumido dentro dessa indústria de combustível? Como que foi tratada essa emissão? Quais são os controles que a indústria faz? Como que é essa característica da indústria? Então, dentro dessa linha aí, o órgão utiliza o relatório ambiental como uma metodologia de fazer uma auditoria e uma análise contínua daquele determinado empreendimento. Legal. E quais são os tipos? Eu já dei um spoiler aí, né? Falando um pouco sobre o PGRS, que é muito comum. Nós recebemos muitos pedidos, né, Paulo, para elaboração de PGRS. É um arquivo que em várias instâncias, não só indústria, mas até postinho de saúde, tudo precisa de PGRS, né? PGRSS nesse caso. Mas eu queria que você falasse para nós quais são os principais tipos de relatórios ambientais que faz parte do dia a dia de um consultor.
Beleza, como eu comentei com vocês, a minha área de trabalho, eu foco hoje muito no pequeno e no médio empresário. Quando a gente fala no tipo de relatório ligado a determinado empreendimento, dentro do estado de Goiás a gente tem alguns tipos de licenciamento. Seja ali o licenciamento de instalação, operação, funcionamento, a licença prévia, uma licença simplificada, ou alguma outra licença que o órgão vai adequar ali. Um pequeno exemplo, a ERB, que é para a torre de internet. Dentro desse contexto, a gente vai ter os 3 relatórios básicos, que é o MCE, o PC, que é o Memorial de Caracterização de Empreendimento, o PCA, que é o Plano de Controle Ambiental, e a gente vai ter os estudos maiores aí, o EIA-RIMA e tal, tudinho. Beleza, dentro dessa linha, a diferenciação deles é o quê? É um pouco mais a ação que aquela determinada indústria vai ter naquela região. Por exemplo, eu tenho uma pequena indústria, igual você já comentou, uma farmácia. O que a farmácia tem que fazer? Normalmente a farmácia ela vai tirar uma LAS, uma licença ambiental simplificada. Dentro dessa LAS vai ser cobrado o MCE dela e o PGRSS dela, como o Thiago comentou também. E isso, o relatório, ele vai depender bastante desse impacto ambiental que aquele empreendimento ele vai ter. Se ele é de pequena, grande, média ou grande magnitude. Normalmente, MCE são de pequena magnitude. O MCE, uma média magnitude. Vamos pegar, por exemplo, aqui, eu tenho uma indústria, eu tenho um comércio, uma indústria aqui dentro da cidade, uma farmácia. Ela vai precisar de um MCE. Eu tenho uma indústria aqui no DAIA. Ela tem uma interferência um pouco maior. Ela está pegando mais de um município, ou o impacto dela caracteriza como um estudo maior. A gente vai trabalhar como um MCE nela. MCE não, PCA, perdão. Vai trabalhar como PCA nela. E se for de uma magnitude maior, que vai afetar 2 ou mais estados, aí necessita de um estudo mais complexo. E o interessante disso aí, que, por exemplo, o PCA ele pode variar de indústria para indústria, ele pode variar de órgão ambiental para órgão ambiental. Por quê? Dentro ali do licenciamento, a gente tem que entregar alguns estudos, a gente tem que entregar algum material para o órgão de controle ambiental. Naquela avaliação que o órgão vai fazer, ele vai mandar um PCA, vai pedir um PCA e vai dar algumas características que esse PCA deve possuir. Então, as diferenças do relatório é isso, é o entendimento que o órgão ambiental deseja sobre aquele determinado empreendimento. Legal. E dentre esses que você citou, um deles que nós comentamos, né, é importante explicar para as pessoas que estão chegando aí o que é cada um desses relatórios, né, Paulo? Eu queria que você explicasse para nós o que é um PGRS. Beleza. A gente sabe que toda indústria, comércio, toda ação onde envolve a fabricação em um grupo enorme de pessoas ali vai ter um risco e um impacto ao meio ambiente. E um dos maiores impactos, quando a gente observa esse tipo de nicho, é a geração de resíduo. Então, a gente tem que entender e tem que trabalhar esse ponto. A Lei 12.305 ela é muito clara nisso. Ela fala que o gerador ele é responsável por aquele resíduo desde a sua geração até a sua destinação final. E como o órgão ambiental vai avaliar o que a lei solicita e impõe em relação às indústrias? Ele vai fazer esse trabalho através do PGRS ou do PGRSS. E como que se dá isso? Através de uma caracterização da empresa. O que é a caracterização? É a gente apresentar as informações básicas da empresa. Seja ali uma estrutura, seja ali a instalação dela em si, o seu quadro técnico, o seu quadro de áreas, e aí a gente vai para a parte de resíduo. Lá, a gente tem que apresentar todos os resíduos que são gerados na empresa. E como a gente vai classificar e apresentar esses resíduos? A gente tem a NBR 10.004 e a CONAMA 312, que vem falando sobre a classificação de resíduos. Já a CONAMA ela traz um ponto a mais ainda. Ela vai nos trazer algumas metodologias e códigos para armazenamento, translado, destinação e tratamento final. Isso tudo deve ser apresentado dentro de um PGRS ou de um PGRSS, de uma forma bem clara. E como que eu vou fazer isso? Através de um levantamento gravimétrico. Eu vou analisar, beleza, esse meu processo, ele vai me gerar qual tipo de resíduo? Qual que é aquela minha geração média de resíduo?
qual que é o melhor destino que eu posso dar para esse resíduo? Eu vou ter que armazenar esse resíduo dentro da minha área? Quais tipos de tratamento que eu tenho que ter nesse resíduo? Existe uma normativa que vai me falar sobre a melhor forma de se armazenar aquilo ali? Se vai se armazenar aquilo de uma forma mais cuidadosa, como, por exemplo, os resíduos especiais. Existe uma normativa, uma NBR, que vem nos falando sobre como armazenar, quais as características de armazenar aquilo ali. E é dessa forma que o órgão ele vai avaliar. Ele vai querer ali dentro do PGRS ou do PGRSS o certificado de destinação, para ter a comprovação que esse compromisso que a Lei 12.305 impõe à indústria, que ela está sendo cumprida. E é engraçado, né, Paulo? Porque, engraçado, não tem nada de engraçado nisso, né, cara? Mas a gente percebe que tem muito local que destina de forma inadequada, né? E muitas vezes é porque o local simplesmente não tem qualidade, aí não tem o que fazer, né? Mas a gente percebe também que tem muitos locais que ou o PGRS foi mal feito, ou então as pessoas foram mal instruídas, né? Mas o PGRS, pessoal, para quem trabalha na indústria, na área ambiental, ele é o coração da área ambiental. Ele é o manual da qualidade, ele é o ápice, porque é ele que vai falar tudo que você tem. Aí você imagina, eu tenho uma empresa com 3.000 funcionários, vamos pegar uma empresa que tem um alto impacto, por exemplo, as farmacêuticas aqui da nossa região. Você tem que ter a destinação correta para cada tipo de resíduo gerado, do papel de escritório até os resíduos de hormônio antibiótico, né, Paulo? Então, por isso que é importante, pessoal, vocês entenderem o quão fundamental é saber escrever bons relatórios. Porque se você escreve um mau PGRS, ou se você não escreve, você corre o risco das pessoas simplesmente fazerem uma destinação inadequada e isso trazer outros problemas, né? E o Paulo fez, antes da gente continuar, o Paulo fez uma colocação aí que eu achei muito legal, que é falando sobre os certificados de coleta. Tem muita empresa, e fica uma dica, só porque a nossa intenção aqui é ajudar vocês. Então fica com essa dica. Tomem muito cuidado com as empresas que vocês escolhem para fazer a destinação dos resíduos perigosos que vocês geram. Por que eu falo isso? Porque depois, quando vocês tiverem que comprovar para os órgãos competentes que vocês destinaram para tal local, né, Paulo? Quando vai fazer a juntada ali de documentação, cara, você pode passar vergonha e isso aí pode trazer muitos problemas para vocês. Paulo, você falou sobre PGRS, não pode falar. Oi. Só um ponto importante aí, só puxar uma linha aí dentro dessa parte de resíduo especial. O resíduo especial, quando ele é gerado pela empresa, mediante lei, ele deve ser emitido o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Esse Manifesto de Transporte ele deve constar características do resíduo, informações do gerador, informações do transportador, informações do destinador final. Ele deve ser assinado pelas partes, a fim de se adequar e garantir esse correto translado e destinação. O que acontece muito? Nesse ponto que você comentou, eu tive duas experiências com PGRS e PGRSS ultimamente, foi o seguinte: eu visitei uma indústria, trabalhei, fiz um trabalho para eles, onde eles funcionou durante 6 anos sem um PGRS. Eles não tinham controle dentro dessa linha. Aí eles me contrataram para fazer adequação. E uma outra indústria me contratou para fazer um PGRSS para eles, aonde eles já possuíam um PGRSS, só que esse documento ele não tinha uma funcionalidade. Que aí é onde a gente bate nesse ponto da importância de se fazer o relatório adequadamente. Eu tive experiência tanto dentro da indústria, como consultor para o empresário e consultor para o órgão ambiental. E dentro dessas 3 linhas, principalmente dentro do órgão ambiental, eu consegui identificar, avaliar e ver como os relatórios entregues estão sendo mal feitos. O pessoal pega o próprio termo de referência que a prefeitura, o órgão disponibiliza, e escreve em cima do termo. Ele não coloca ali, beleza, quem que é o destinador final? Eu não sei dentro daquele PGRS, eu não tenho uma metodologia de descarte dentro daquilo ali. E um outro ponto importante, o MTR, ele é cobrado por lei. Se aquele resíduo for parado no meio da BR para alguma fiscalização e não tiver esse documento, a empresa geradora ela pode ser atuada
A empresa destinadora, a transportadora pode ser atuada, e se acontecer algum acidente, algum impacto aí no meio desse translado aí, o caminhão tombar, aconteceu algum acidente, bater e vazar um resíduo, se não tiver toda a documentação adequada, o responsável ambiental, ele pode responder criminalmente. Então, quando a gente fala de resíduo, a gente fala de meio ambiente, tudo deve ser escrito, preparado com a melhor qualidade possível. Show. E você comentou aí sobre PGRSS. Qual que é a diferença entre o PGRS e o PGRSS? Essas siglas confundem um pouco, né? Não, daqui a pouco uma já lembra da outra. INSS, PGRS, bicho, Vamos lá. A gente tem 3 PGR alguma coisa. A gente tem o PGRS, a gente tem o PGRSS, a gente tem o PGRCC, e em alguns momentos a gente vai ter o PGRI, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Integrados. Quando a gente fala do PGRS, o que ele é? São em relação aos resíduos industriais daquele determinado empreendimento. Quais são esses resíduos? São os classificados pela NBR 10.004, onde a gente vai trazer os recicláveis e os perigosos, classe A e classe B. E aí, lá no B a gente tem o inerte, lá no classe A a gente tem o inerte e não inerte. Então a gente tem que focar dentro dessa linha aí. Então o PGRS vai ser focado dentro dessa linha industrial. O PGRSS, ele já é definido pela Anvisa, ele já tem toda a sua normativa ali, onde ele vai classificar o resíduo hospitalar em A, B, C, D e E, onde A são os infectantes, B são os químicos, C, radioativos, D, comuns, e o E, pérfuro cortante. E dentro dessa linha, ele traz algumas subclassificações. Então, ele é mais voltado para a indústria farmacêutica, farmácias, clínicas veterinárias e tal. E o PGRCC, só para fazer esse ganchinho aí, ele é voltado mais para a construção e dentro ali do licenciamento da instalação. O órgão vai perguntar o que você está fazendo com o seu resíduo. O órgão sempre ele quer entender isso, para evitar o quê? Aquele descarte inadequado. Aquele cara que vai lá dentro de um buraco descartar o resíduo, ou aquele cara mandar um resíduo especial, perigoso ali para o aterro. Para a gente ver a importância da elaboração de um PGR adequado, com um destinador bem descrito, com todo esse estudo prévio, a gente tem um bom exemplo, o Césio 137. Aquela forma onde aquela cápsula foi descartada foi de forma inadequada. E uma coisa eu deixo como dica, faça adequadamente seu documento, trabalhe essa informação técnica, leia, porque dentro do crime ambiental, dentro do impacto ambiental que o resíduo pode causar, o primeiro cara a sofrer consequência é o profissional que assinou aquilo ali. A gente tem um bom exemplo aí com os rejeitos aí de minério, dos acidentes que a gente teve recentemente, que os responsáveis ambientais foram os primeiros a serem presos. Então a gente tem que ter essa noção que a gente está fazendo documento, a gente está colocando uma RT, está colocando uma assinatura, e a gente precisa desse compromisso com o documento e não só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Show. A Paula fez uma pergunta que eu achei muito legal. Ela perguntou o seguinte: as emissões gasosas também têm um plano de gerenciamento? Isso aí é um negócio que muitas vezes as pessoas não dão valor, né, Paula? Elas não focam. Principalmente por nós não termos tantos órgãos, não é órgão, na verdade, tantas empresas que fazem essas análises em determinadas regiões, né? Mas é muito importante também falar sobre essas emissões atmosféricas, né? Sim, vamos lá, emissões atmosféricas. É um ponto bastante interessante, é uma linha de trabalho que eu praticamente sou apaixonado quando falo em trabalhar com emissões atmosféricas. O que normalmente é feito? Dentro da indústria ali, eu vou fazer uma determinada atividade que, dentro da apresentação do projeto para o órgão ambiental, ele identificou, opa, você vai trabalhar com orgânicos voláteis, ou você vai trabalhar com um processo de pintura, ou um processo de queima de determinado material, ou tratamento de um determinado gás que está vindo de um processo produtivo. Esse gás ele vai ter que passar por um tratamento para tratá-lo, tipo um RTO, que vai fazer um tratamento térmico daquele gás, queimando aquele gás para que ele saia com uma característica menos contaminante. Beleza.
O órgão ambiental, dentro da licença ambiental, ele pode cobrar duas coisas. Ele pode cobrar uma avaliação e uma caracterização da sua emissão. Como que vai ser isso? Ele vai querer que você analise a emissão que está saindo da sua chaminé para definir o que tem dentro daquela emissão. O que eu tenho de NO2, o que eu tenho de NOx, o que eu tenho de cobre, chumbo, cromo, VOC, material particulado, entender toda essa linha. E a partir desse momento, ele vai te cobrar, beleza, você está me apresentando que sua chaminé está emitindo esses gases nessa quantidade. Então, você vai trabalhar mediante essa legislação que os limites para esses gases são X, Y e Z. E aí a empresa ela vai ter que se adequar dentro desse contexto, colocando um queimador, colocando algum outro tipo de tratamento, seja uma lavagem de gases e tal. E o órgão vai querer, a cada 2 meses, a cada 6 meses, um relatório de análise de eficiência daquele material, daquele gás ali. Ele vai colocar ali dentro da própria licença, você vai ter que analisar tais compostos para mim, material particulado, VOC, NO2, CO2 e por aí vai. Você vai ter que me analisar isso e vai me passar essa informação que você está acima ou abaixo do limite. Você está acima? O que aconteceu para estar acima? Houve algum problema, houve alguma coisa que atrapalhou o seu processo industrial, o seu processo de manutenção? Beleza, o que foi feito? Quais é a análise? E esse ponto vai ficar de análise para os próximos relatórios. Normalmente, o órgão de controle ambiental estadual, ele cobra isso das indústrias. O órgão municipal, infelizmente, a gente não cobra isso. As indústrias que ficam dentro da cidade, a gente tem essa falha, e já estamos trabalhando nela também junto ao órgão municipal. Mas o estadual, normalmente, ele cobra isso. E, como você falou, existem poucos profissionais dentro dessa área, e é uma área magnífica. Eu, particularmente, sou um profissional que faço inventário de gases de efeito estufa, eu consigo entender o que a empresa está emitindo de CO2, isso é uma ferramenta muito interessante para aquele empresário que quer solicitar um empréstimo no banco, que quer mostrar uma adequação ambiental da área. Eu fiz um PCA de um cliente há um tempo atrás, que ele é voltado mais para a indústria animal. Fabricação de ração, de remédios, por aí vai. E aí ele queria uma pegada mais ambiental dentro do PCA. E aí a gente foi trabalhar com o inventário de GE dentro do PCA dele. Eu analisei todas as emissões atmosféricas dele, eu fiz o levantamento gravimétrico das chaminés dele, que não tinha sido feito ainda. A gente fez o levantamento de toda a emissão de CO2 dele. Ele tinha uma área verde enorme de árvore, de um bosque que eles tinham plantado. Eu consegui calcular o sequestro de CO2 desse bosque dele, e avaliando a emissão de CO2, a gente conseguiu apresentar que ele não está emitindo CO2 mais para a atmosfera. Por quê? O que ele está emitindo, as plantas dele estão absorvendo. Uma árvore adulta, aí, só como informação, ela pega em torno de 180 kg de CO2 por ano. E ele tinha ali um bosque com mais de 320. Então a gente para observar a importância de se entender essas vertentes, da importância de se analisar todo esse tipo de geração de resíduo, seja gasoso, líquido, sólido, e como que a gente vai apresentar isso para o órgão ambiental. Essa proposta do inventário de GE, ela não veio dentro da minha graduação, ela veio a partir de um curso de extensão. Esses cursos de aperfeiçoamento, como a científica trabalha nele, como a gente trabalha aqui, ele vem de importância porque é dentro desse contexto que a gente vai fragmentar mais o que é um relatório, o que é um determinado documento, para conseguir trabalhar ele de uma forma mais eficiente. Beleza? Eu estou falando até demais já, né? Não, tá legal, tá legal. A gente vai aprendendo, né, cara? Porque eu acho que isso que é o legal, esse somatório de competências, né? Eu trabalho mais com resíduo líquido, você com a parte gasosa, o outro com sólido. A gente vai trocando experiências aí e vai crescendo junto, né? Legal. Você comentou sobre PCA, Paulo. Antes da gente dar dicas sobre a elaboração mesmo de relatórios ambientais, eu queria que você comentasse o que é esse PCA. Vamos lá, o PCA, ele é o relatório ambiental intermediário assim, de impacto. Aonde que ele vai ser cobrado? Numa licença de funcionamento ou uma licença de operação. Lembrando que o MCE, ele vai lá para uma LAS. O PCA, ele é um estudo um pouco mais complexo que o MCE.
Lá no memorial de caracterização, a gente vai trabalhar pontos básicos, caracterizar a indústria, caracterizar a geração de resíduo, caracterizar quem está pegando aquele resíduo. Lá no PCA, a gente vai ter duas vertentes, o plano de controle ambiental e o RCA, que é o relatório de controle ambiental. Por que essa diferença do MCE para eles? O PCA, a gente vai apresentar o que a empresa vai fazer. Eu vou analisar o meu efluente com as seguintes características. Eu vou mandar meu efluente para a rede de esgoto público, eu vou mandar para o consórcio do DAE, ou eu vou ter uma ET que vou tratar esse efluente dentro da minha indústria. Os meus resíduos, existem tal característica para mim destinar meu resíduo. Eu fiz um estudo ambientalmente das empresas coletoras, onde eu optei por aquela que tem o menor impacto ao meio ambiente. Vou pegar, por exemplo, aqui, incineração e coprocessamento. Eu optei pela incineração, por essa linha, ou eu optei por coprocessamento pelo fato de não impactar menos o meio ambiente que a incineração ou o aterro industrial. E aí, dentro do PCA, a gente vai ter que desmiuçar melhor essa linha, essa informação, apresentando para o órgão ambiental detalhadamente como que a gente vai fazer. Já o RCA, que é o sucessor dele, a gente vai apresentar os dados. Beleza, eu falei que eu ia fazer isso aqui dentro do PCA, que eu ia usar essa metodologia. Agora eu vou apresentar como que está o meu status disso aí. O órgão ambiental ele vai cobrar isso de você a cada ano, a cada bieno, a cada 2 anos ou a cada 6 meses. Então você vai ter que falar o que aconteceu nesse percurso. Nesses 6 meses aconteceu da minha empresa gerar 300 toneladas de resíduo especial e 500 toneladas de resíduo reciclável, aonde foi da seguinte característica: metal, papel, isopor, papelão, plástico. Gerou isso, e isso foi destinado para tal empresa. Os certificados estão em anexo, juntamente com a licença da empresa. Os meus resíduos especiais foram lâmpada, resíduo químico, lodo de ET, e ele foi destinado para tal empresa, segue em anexo licença da empresa, licença do transportador, certificado de regularidade, documento do motorista, do caminhão que fez a coleta, MOP, CIV e CIP, os MTR, o certificado de destinação, a licença ambiental. Então, existe toda uma documentação, existe todo isso aí que eles vão querer avaliar de uma forma mais sucinta. E dentro dessa apresentação, já fica uma dica, tanto para o MCE, para o PCA ou para algum outro estudo ambiental. Quando você, profissional da área ambiental, vai apresentar um relatório, vai apresentar uma informação técnica para o seu gestor, para o órgão ambiental, a melhor forma de você apresentar não é através de um texto corrido, é através de gráficos. Imagina se eu fosse falar sobre a geração dos resíduos no decorrer de um ano e eu fosse usar uma forma textual para me explicar isso. Além de ficar um pouco confuso e cansativo, eu não teria uma eficiência. Mas se eu tiver um gráfico ali apresentando qual foi a geração por mês e explicando essa linha de destinação, já vai facilitar para o entendimento mais claro e mais rápido sobre aquilo ali. Legal, essa dica dos gráficos é bom mesmo, viu? Muitas pessoas não dão valor lá no aquele cursinho básico de Excel, de Orange e tal, mas olha, pode fazer grande diferença, pessoal. Indicadores ambientais é fundamental você controlar, porque igual a gente estava conversando ontem, né, Paulo? Se você não mede, você não controla. Então, cara, tem que fazer isso mesmo. Ensinamentos Jedi. Galera, Ô, Bárbara, só um minutinho só. Deu start aqui, a gente falando de indicador, deu um gatilho aqui. Vamos bolar depois um cursinho sobre KPI, que são os indicadores de eficiência, que o profissional consiga apresentar isso de forma mais claro e facilitado para o gestor, para a empresa e para o órgão ambiental. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos profissionais que não sabem fazer indicador. Qual que é a melhor metodologia de aplicação? Como que eu posso descrever isso? Tem um colega meu que trabalhou comigo nessa linha, ele trabalha comigo nessa linha, nos indicadores, normalmente eu peço uma revisão dele, e eu acho que seria bacana, agregaria bastante para os nossos profissionais que estão aqui, essa elaboração. Não é porque eu sei trabalhar com Excel que eu sei fazer um indicador. É totalmente diferente.
não é porque eu sei falar que eu sei falar inglês. Então a gente tem que ter essa linha. E assim, indicadores é importante não só para você apresentar para órgãos ambientais, mas dentro de cargos de gestão, cargos de supervisão, de coordenação dentro de empresas, isso é fundamental, né? É igual o Paulo comentou, pessoal. Você nunca vai chegar no seu chefe... Até para estágio, porque nas minhas entrevistas de estágio que a gente fazia, a gente colocava o candidato, o estagiário, o aluno na frente do computador, dava algumas informações para ele fazer. Eu preciso de um gráfico dessa informação. O que eu preciso apresentar isso para o meu gestor? Muitos alunos que estavam ali no 9º, 8º período não davam conta, desistia porque não sabia fazer um gráfico. A gente vê essa importância. E você vai chegar na frente do seu gestor, vai apresentar, igual o Paulo comentou, um texto que parece uma dissertação de mestrado, ou vai chegar com 2 gráficos, você consegue resumir tudo, né? Paulo, você comentou sobre a questão dos documentos, você falou muito da parte da visão de quem está entregando por um órgão regulador, que seja lá para a Secretaria de Meio Ambiente, CONAMA, enfim. Agora, onde que eu uso? Quero ser consultora, que nós temos futuros consultores ambientais. Quero trabalhar com consultoria. Onde que eu posso, na verdade, vender esse meu relatório? Para quem eu faço um MCE, para quem eu faço um PGRS, por exemplo, nós já falamos que é para a indústria, toda indústria precisa, né? Mas esses outros relatórios, quais são os locais onde eu posso utilizar esses documentos? Beleza, Thiago. Existe uma lista, existe uma linha de indústrias e empresas que necessitam de fazer o licenciamento ambiental. Dentro do município, de uma clínica de pet shop, a uma farmácia, a uma madeireira, a uma cerâmica, eles vão precisar, a uma escola, eles vão precisar de um licenciamento ambiental. Quem que vai estipular esse licenciamento ambiental? O órgão municipal. E o órgão municipal, dentro desse licenciamento ambiental, ele vai disponibilizar um termo de referência. Eu vou tirar uma LAS, eu vou tirar uma LI e uma LF, eu vou ter que ter esse termo em mão para me saber o que eu vou precisar para me tirar essa documentação. Lá dentro desse termo, que vai estar descrito os meus relatórios ambientais. O meu MCE, meu PCA, meu PGRS, meu PGRSS, meu PGRCC. E é esse nicho de mercado e é esse cliente que a gente tem que captar, que a gente tem que apresentar dentro do nosso processo de licenciamento. Uma outra linha que vai utilizar o relatório ambiental é dentro do processo contínuo do licenciamento. Igual eu comentei com vocês, a SEMAD, o órgão estadual, ele pode cobrar a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 6 meses, a cada ano, que a indústria apresente o relatório ambiental. E aí que é um ponto que a gente vai ter que apresentar também, falar para a indústria, mediante a lei tal, a gente tem que apresentar tal documento. Eu tive essa experiência esses dias. Eu tive um cliente onde eu apresentei um PCA e RCA para ele, no final de 2019 agora, que a licença que ele tirou junto ao órgão estadual solicitava isso. Beleza. Ele pegou a licença e tal, tudinho. E aí passou 6 meses e eu mandei uma mensagem para ele, você está precisando apresentar novamente o PCA para o órgão ambiental. Mas por quê? Eu falei, dá uma olhada na sua licença. E esse é um pecado que muitas indústrias cometem. Muitas indústrias e muito consultor ambiental, diga-se por sinal. O consultor ambiental, em sua maioria, ele vai pegar a licença, nem vai ler aquela licença, vai entregar para o empresário, tchau, obrigado. Eu recebi e é isso, mas não. O consultor, ele tem que fazer uma análise da licença antes de entregar para entender a responsabilidade da indústria dele. E aí, nessa minha análise da licença, eu vi lá que o órgão ambiental cobrava dele a cada 6 meses um RCA. E aí eu falei com ele, beleza, você precisa apresentar seu RCA. Ele, mas por quê? Eu falei, olha lá no item 9 das exigências adicionais ali da sua licença. Ele foi ler, ele falou, mas eu não tinha visto isso aqui não. Eu falei, pois bem, você precisa apresentar. E ele, mas você tem certeza disso? Eu falei, se você não apresentar agora, você vai ter problema na sua renovação, porque você está cometendo um crime de não informar para o órgão ambiental o que está acontecendo no seu empreendimento. E o órgão deixou bem claro que o sucesso e a continuidade da sua licença
necessita dessa ação. E se você não entrega isso para ele, você está cometendo, você está se colocando numa situação onde futuramente aquela licença pode ser embargada. E se a licença for embargada, o empreendimento não pode funcionar. Se o empreendimento não pode funcionar, o empresário vai quebrar, o empreendimento vai encerrar. E se eu tenho ali 2.000, 3.000 pessoas que trabalham aquilo ali, vai ter que paralisar tudo, demitir todo mundo. E é uma metodologia assim que a gente consegue, ali junto do cliente, trabalhar com ele e falar, putz, eu preciso apresentar isso, né? E o relatório ambiental ele tem uma outra linha bastante interessante. Normalmente o órgão de controle ambiental vai cobrar isso, beleza, está cobrando. Mas o fornecedor do cliente ou aquela empresa que compra do cliente pode falar, eu quero de você um relatório anual de impacto ambiental seu. Ou eu quero ali o livro anual de como que você está cuidando do meio ambiente. Eu quero que você, indústria, faça um projeto ambiental de educação ambiental. Ou dentro da indústria ali, ele vai falar assim, não, acho que eu vou querer fazer um outro programa ambiental. Um programa de adequação socioambiental com a minha comunidade. Então eu vou contratar um engenheiro para fazer esse tipo de estudo. Ou como recentemente apareceu para mim, um cliente, ele tinha uma fazenda ele tem uma fazenda de seringueira, ele falou para mim, Paulo, eu estou querendo vender meu carbono. Preciso de um estudo dessa linha aí. E aí a gente vai trabalhando com o estudo dentro desse ponto. Então, o estudo ambiental, ele pode vir pela exigência do órgão ambiental, através do processo de licenciamento, ou através de uma condicionante ambiental. Ele pode vir através da própria solicitação da indústria, por responsabilidade socioambiental deles, e o intuito de trabalhar em algum programa, ou através de uma solicitação de banco, não sei se vocês sabem, normalmente, como a indústria ela vai pedir empréstimo para um banco, o banco vai falar, beleza, em quesito ambiental, o que você tem? Você faz inventário de GE? Você tem algum projeto ambiental? Você tem algum programa ambiental? Eu quero ver isso aí tudo. Para garantir que aquela indústria ela tem uma estrutura bacana, que é esse ponto que eu comentei. Se o cara não está apresentando para o órgão ambiental o determinado documento, é uma indústria de risco. E o banco entende isso. Ele não vai querer emprestar dinheiro para uma indústria de risco. E é se trabalhando nesses pontos que a gente consegue. O fornecedor daquele cliente, ele pode falar, por exemplo, eu compro garrafa de uma empresa X, mas eu tenho a ISO e aquela empresa não tem. Ou eu tenho um gestor ambiental e aquela empresa não tem. Mas eu quero que, para aquela empresa ser meu cliente, eu quero que eles tenham um programa ambiental, eu quero que eles tenham alguma atividade nessa linha. Então, a empresa ela vai ter que se adequar dentro desse ponto. Então, são essas esferas que a gente consegue comercializar e apresentar o relatório. Legal. E assim, quais são os maiores erros que nós temos? Antes, só respondendo aqui, o Kalel fez uma pergunta, foi o seguinte, geralmente essa documentação sai como editais no site da prefeitura local. Kalel, alguns relatórios você tem um modelo básico assim, de informações que ele tem que fazer, e a formatação, inclusive, é algo que nós ensinamos no nosso curso. Agora, já eu vou falar sobre ele para vocês. Agora, em termos do que precisa para cada indústria, aí depende da legislação. E isso pode variar muito. Aqui a gente tem gente do Brasil inteiro assistindo essa live, ou os vídeos da científica, enfim. Pode ser que algo seja aplicado em Goiás e não se aplique da mesma forma lá no Rio Grande do Sul. Beleza. Tem também as questões municipais, então tem várias questões que têm que ser analisadas, tá? Mas sobre o que cada empresa precisa apresentar, aí nós temos que ler e analisar a legislação pertinente daquele local. Lembrando que pode ser que um local eu tenha lá legislações que são diferentes, a nível federal, estadual, municipal, o que vai determinar qual é o que você vai atender ou não, é aquela legislação mais restritiva. Nós já falamos sobre isso, teve uma live muito legal com o Leonardo, que é advogado, e lá ele explica isso. É sempre pró-ambiente. O que significa isso? Se eu tenho lá 3 tipos de legislação, e se aquela municipal, por exemplo, ela é a que mais favorece o ambiente, então é essa que ela vai ser atendida. Paulo, nós temos aí poucos minutos para poder finalizar, e muito assunto ainda para tratar. Eu queria que você comentasse rapidinho quais são os principais erros que são observados quando se trata de elaboração de relatórios ambientais. É porque o povo não coloca em fonte Arial 12
Times New Roman 12 justificado ou tem outros problemas maiores? Muitos problemas. Primeiro problema que eu vejo em relatórios ambientais. Dentro do órgão ambiental, como eu falei para vocês, eu presto algumas consultorias em determinados momentos. E aí, de vez em quando, eu vou pegar um documento lá e eu vejo. O cara pegou o termo de referência, igual o Caleb perguntou aí, essa característica de cada indústria. O Estado e o município, eles têm termos e manuais de licenciamento. E lá dentro desse manual ele fala, beleza, você vai ter que licenciar um frigorífico, então você vai ter que seguir os seguintes parâmetros dentro do seu relatório. Dentro da licença, dentro da notificação do órgão de controle, ele pode vir caracterizando quais tipos de informações devem possuir dentro do seu relatório. E aí, beleza, o que acontece muito? Já vi profissional que pega esse termo da prefeitura e vai começar a responder como se fosse um questionário, como se fosse uma prova. Tá com o logo da prefeitura lá, ele vai entregar aqui, tá o estudo ambiental. Isso não é um estudo ambiental. É vergonhoso a gente ter um profissional que pega um termo e responde em cima daquele termo e entrega como se fosse uma prova. E pior, com a logo da prefeitura ainda. É uma coisa, assim, surreal. Um outro ponto, aquele documento sem nenhum tipo de formatação. Aquele documento que a gente pega ele assim e fala, quem que fez isso aqui? Foi um trabalho de ensino fundamental. Infelizmente, acontece muito, muito. Até defesa dentro do CREA, eu já verifiquei, já acompanhei, que o engenheiro foi entregar uma defesa dele em relação a uma notificação que o CREA mandou. Eu olho que documento ali, totalmente desformatado, sem estar justificado, sem ter parágrafo e nada. E é aquele ditado, eu preciso ter prazer na minha leitura. Eu, como órgão ambiental, se eu pego um trabalho assim, todo desformatado, todo desadequado, eu vou olhar aquilo ali e vou falar, mas se o trabalho está dessa forma, que profissional que é esse? Aí você imagina o meu cliente, caramba, eu estou comprando isso aqui para mim é lixo. Já teve cliente que me pediu para mim fazer uma licença ambiental para ele, que ele mostrou, eu tinha contratado fulano para fazer a última, olha o documento que ele me entregou. Isso aqui não tem parte técnica nenhuma. Então, quais são os pecados do relatório ambiental que a gente mais vê? Falha na elaboração em relação à sua formatação, não seguindo termos de referência, e aí é um ponto onde a pessoa não se procura entender qual que é o termo daquela área ali, informação confusa, informação divergente, não sabendo apresentar imagens gráficas ou imagens ou mapas daquela determinada região, e o órgão ele necessita dessas informações, falta de conhecimento no que está expondo, não abrangendo legislações municipais, estaduais ou federais. Isso tudo complica toda uma estrutura desirregular do determinado documento. E esses são os maiores riscos, são os maiores pecados dentro do relatório que a gente vê aí, Bárbara. Legal. E, Paulo, aqui nós temos pessoas que querem trabalhar com isso. O cara quer trabalhar como consultor, ele quer passar o resto da vida trabalhando para fazer essa parte de licenciamento, atendendo indústrias. Quais são as dicas que você dá? Fizeram uma pergunta na caixinha da científica, e até eu quero dar uma dica para vocês. Sempre façam perguntas, não existe pergunta besta. Pode colocar lá que nós sempre respondemos tudo, ou nas lives, ou durante a semana, e que seja sobre algo muito técnico, e talvez não é a minha área, eu chamo algum profissional para poder ajudar vocês. Isso tudo gratuito, tá tudo beleza. Paulo, uma pessoa perguntou lá assim, existe pós-graduação para fazer um relatório ambiental? Eu acho que nesse caso, Paulo, e já puxando a sardinha para a gente, e puxando descaradamente, mas que não seja na científica, que seja em outro local e tá tudo certo. Eu acho que a pós-graduação, o foco é outro, né? O cara tem que aprender ali, a diferença da pós-graduação nesse sentido com o curso rápido, é porque o curso rápido, ele te dá a possibilidade de trocar ideia com um cara que só faz aquilo, só conhece aquilo, e é só isso, né? Mas quais são as dicas que você dá para a pessoa que quer trabalhar? Inclusive, já também dando um pequeno spoiler do que vem no e-book, tá? Mas aguenta muito aí. Primeira coisa, o cara quer trabalhar com consultoria ambiental, adquire o e-book da científica. Adquire o e-book da científica. É o primeiro ponto. Não tem outra.
Ali a gente trabalhou uma informação bastante interessante, bastante sucinta. Eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha, porque adquira que você vai ter um belo de um brinde. Segundo ponto, o Barba falou um ponto interessante. Pós-graduação para relatórios ambientais. Pós-graduação é uma outra linha de pensamento, é uma outra linha de trabalho. O que julga muito ali a adequação dentro da sua consultoria, e aí eu estava falando isso com o Barba na quinta-feira, ou foi na quarta-feira, é curso de extensão. Um curso, seja ali rápido, de uma perícia ambiental, seja um inventário de gases de efeito de estufa, seja da elaboração de um relatório ambiental, que esse é o mais importante, seja ali de um mapeamento, de um drone ali. Eu sugiro a vocês, curso de extensão é a melhor oportunidade. Por quê? É um curso rápido que você vai estar preparado para o mercado de trabalho em 2, 3 dias. Um ponto, vou trabalhar com consultoria, o que eu tenho que saber fazer? Orçamento. Eu tenho que saber quanto que vale o meu trabalho. É vergonhoso eu pegar um cliente e falar, não, eu estou com um orçamento X de um cliente, de um outro profissional, que eu vou analisar, que eu vou analisar aquele valor e falar, cara, esse valor não vai pagar nem os custos desse profissional. Então, eu vou trabalhar com consultoria, eu tenho que entender o meu valor. Eu tenho que entender o valor do meu diploma, eu tenho que entender o valor do meu serviço. Beleza, como que eu vou agregar esse meu cliente? Como que eu vou trabalhar esse meu cliente? Como que eu vou captar esse meu cliente? Eu vou deixar essas informações aí básicas, mais dados dentro do e-book ou dentro do curso. Paulo, e a última pergunta, temos aí alguns minutinhos, eu tenho informações muito importantes para dar para todos que estão aí hoje. Eu queria te perguntar se isso dá dinheiro, porque a gente está aqui desde 10 horas da manhã, já estamos aí batendo 1 hora de live, e estamos falando sobre vários relatórios, e aí, tem como ganhar dinheiro sendo consultor ambiental? Tem campo de trabalho? Vale a pena? Eu posso trabalhar com isso? Como que é? Eu comecei a trabalhar com consultoria há 3 anos, mais ou menos. Dá dinheiro. O que faz? O serviço ambiental, o relatório ambiental, ele pode variar de R$800 a X mil reais. Eu tenho um contrato hoje com um grupo de indústria de, a cada 3 meses, no meu relatório que eu tenho que apresentar para eles, de R$23 mil. Eu tenho relatório que eu já fiz valendo R$5 mil, R$6 mil. Então a gente tem que ter essa linha que dá dinheiro, sim. O que precisa é ter qualidade no relatório, é eu saber orçar meu relatório, é eu entender o meu campo de trabalho. Eu vou trabalhar na cidade de Anápolis, quais são os nichos que eu tenho aqui em Anápolis? Eu tenho muita farmácia, eu tenho muita madeireira, eu tenho muita oficina mecânica. Como que eu vou apresentar essa importância do meu relatório para eles? Do porquê deles fazerem. Então, tem mercado, dá dinheiro, o que falta e o que necessita do profissional ali apresentar o seu projeto, apresentar a importância do que ele está fazendo e ele ser profissional em relação a todo o seu processo de elaboração, captação e entrega do documento em si. Eu acho o seguinte, para finalizar essa parte, assim como muitos outros setores, é um setor que tem muito profissional. Mas o que a gente percebe? Tem muito aventureiro, ainda. Tem muito aventureiro. Tem cara que é o seguinte, ele acorda hoje e eu acho engraçado, porque às vezes nós temos aí alunos, uma vez eu estava dando aula e um aluno lá eu dava aula para o curso de Química Industrial e teve um aluno que lá são 8 períodos, no sexto ele falou assim, professor, eu vou começar a trabalhar como consultor. Eu falei, cara, você vai dar consultoria de quê? Você nunca entrou numa indústria? Ele, não, eu já sei de tudo, já tive aula. Galera, a pegada é diferente. Então, eu acho que tem sim muito campo de trabalho. É uma área que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, o Paulo trabalha mais na parte de licenciamento. Eu já gosto de trabalhar mais na parte de tratamento de efluente. Vocês podem perceber que eu só falo disso. Então, existe a área ambiental, existe uma gama de possibilidades. Agora, a dica principal, tem campo de trabalho? Tem sim, para aquele que é bom profissional. Bom profissional nunca vai ficar sem trabalho. E pode ter certeza que se eu presto serviço para vocês, vocês gostam do meu serviço, eu passo isso para outra pessoa e essas informações correm. Então, se você tem intenção de trabalhar como consultor ambiental, foca nisso. Vale muito a pena sim, e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. A Thaís perguntou
sobre dicas de curso. Thaís, eu tenho uma excelente dica para te dar. Galera, hoje nós vamos divulgar o nosso curso de elaboração de relatórios ambientais com o Paulo. O Paulo é um cara que tem uma bagagem muito interessante nessa parte. O Paulo trabalha no CREA, ele é o presidente da Associação de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas aqui do Centro-Oeste. Então, ó, vale a pena mesmo vocês fazerem esse curso com ele. Tem pessoas aí da live que já fizeram, pode perguntar para elas, que eu tenho certeza que elas vão indicar a vocês, porque realmente o curso é muito bom. Informações importantes, eu tenho 5 minutos para passar tudo. Primeira delas, sobre o nosso curso, façam as suas inscrições, mas eu quero dar um brinde para vocês, nem informei o Paulo. Nós vamos, você que está assistindo essa live, nós vamos dar aí um tempo até amanhã à noite, para poder dar tempo das pessoas também que chegaram agora assistirem a live de forma geral, tudo bem? Coloquem lá, eu vou divulgar o curso, vou lá colocar a imagem do curso, e nessa imagem do curso, vocês vão colocar uma sacada que vocês tiveram, tudo bem? Aí, ó, a Luana já fez o curso, pode perguntar para ela. E a Luana é nossa mascotinha, né, Paulo? A Luana está em todas as lives, é excelente, pode ter certeza que o dia que precisarem indicar, é igual o Kalel falou lá em cima, é um network. Como já está acontecendo essa semana, inclusive, né? Ela está participando de um processo seletivo aí. Galera, se você tem intenção, vai lá na foto do curso, posta lá uma sacada que você teve, algo que você aprendeu nessa live, e a parte legal, nós vamos fazer um sorteio, e você vai ganhar 50% de desconto nesse sorteio. Ó, presentaço, hein, velho? Sabadão de manhã ganhando presente. Nós vamos dar 50% de desconto nesse curso, tá? Nós vamos fazer um sorteio dentre todas as postagens. Segunda coisa, sobre o nosso curso, galera. Nosso curso vai ser ministrado entre os dias 5 e 12 de setembro, tudo bem? Vai ser 2 sábados, porque para dar um tempo maior para vocês pegarem as informações, ele é um curso teórico-prático, isso é importantíssimo. Vocês vão sair desse curso com os relatórios que o Kalel perguntou se tem modelo ou não, vocês vão sair desse curso com esses relatórios. Então você vai ter lá o modelo para segunda-feira, na outra, né, do dia 13, dia 14 de setembro, terminou o curso, vocês já vão ter ali os relatórios em mãos para poder já ser consultor e já começar a vender isso daí lá na sua cidade, enfim. Então vale muito a pena, é um dos cursos mais pedidos pela científica. Esse curso tem pouquíssimas vagas, porque o Paulo dá toda a atenção, vocês viram o jeito dele, é bem tranquilão, ele vai lá item por item, vai aluno por aluno, isso aqui está errado. Então ele faz um negócio muito bem feito, vale muito a pena vocês fazerem. Investimento, vou nem falar de valor, isso é investimento. Qual que é o investimento? Se vocês quiserem, pode. Não sei se você está planejando falar isso aí, acredito que sim, mas eu vou dar um spoiler primeiro. Você tem aos alunos do curso, a gente dá acompanhamento técnico no primeiro projeto que eles pegam depois que finalizam o curso. Exatamente. Igual, por exemplo, os meninos já conseguiu captar um cliente, conversa comigo que a gente vai dar o apoio técnico para fazer o relatório. Vocês não vão fazer o relatório sozinho, não. Eu vou estar lá ajudando vocês. Isso é importante, pessoal. O dia que vocês pegaram o primeiro relatório ambiental, eu peguei um PGRS para vender na indústria da minha cidade. Nós vamos dar consultoria, está incluso já no valor, nós vamos dar uma consultoria para vocês, nossa equipe técnica, o Paulo e os outros professores, nós vamos pegar o relatório, vamos analisar item por item, vamos mostrar as fragilidades para que vocês não cometam os erros que o Paulo comentou. Isso por si só já valeria a pena, mas ainda tem muitas outras coisas, além da possibilidade de ter networking, oportunidades de emprego, ou às vezes nós temos pedidos de relatório em outras cidades, não conseguimos fazer, mandamos lá, quem quiser e tiver a oportunidade, pega, tudo bem, no nosso grupo exclusivo, que nós abrimos para cada turma, e qual que é o investimento? R$250, isso se for à vista, ou parcelado em R$300, isso em 5 vezes de R$60, galera. É o mais barato que é o lanche que vocês comem ali no X Gordurão. Então, ó, vale muito a pena, é um curso excelente. Já vou dar a dica para vocês, não é conversa fiada, a demanda é alta, então se você tem interesse, corre e faz inscrição. Como que eu faço a inscrição? Lá no link da Científica,
na página principal, tem lá o nosso Linktree. É só clicar lá e tá lá escrito, matricule-se já no curso de relatórios ambientais. Beleza? Agora tem a segunda etapa. Para todos vocês, isso é gratuito. Nós colocamos lá também nesse link um e-book. O Paulo fez com muito carinho um e-book para vocês sobre o passo a passo para poder começar a seguir a carreira ambiental. Basta vocês irem lá, colocar a parte, colocar o e-mail de vocês lá e a nossa equipe comercial vai mandar para vocês um e-mail com o e-book gratuito, não cobra R$1. É só vocês entrarem lá e colocarem, tudo bem? Galera, sobre as aulas, as nossas aulas serão ao vivo e serão digitais, tudo bem? Então você que está em qualquer local do Brasil pode fazer, elas não ficam gravadas, mas ela é ao vivo e a gente negocia, é aos sábados, das 8 às 18 horas, tudo bem? Galera, uma vez me perguntaram, e eu tenho 30 segundos, por que a gente não grava essas aulas? Nós vamos fazer alguns cursos que são gravados, mas a gente acha que o aluno tem que focar, o cara tem que tirar um dia ali para se capacitar, porque senão ele fica, eu vou fazer depois, e ali é um evento que se fosse presencial também seria assim, mas em breve nós também teremos aí alguns cursos gravados, tudo bem? Paulo, muito obrigado. Galera, eu queria fazer um pedido para vocês, sigam o Paulo lá no Instagram dele, da Ambientário, vale muito a pena, é um cara que posta coisas lá muito legais, oportunidades também do setor ambiental, eu tenho certeza absoluta que isso pode ajudar todos vocês no dia a dia de vocês. O último convite, nós abrimos semana passada o grupo do Telegram, quem está lá sabe que é um conteúdo totalmente diferente do que a gente posta aqui, são sacadas do dia a dia, perguntas, coisas que acontecem para poder ajudar vocês nessa capacitação, tudo bem? Paulo, você tem 20 segundos para poder se despedir, porque hoje a live foi muito boa, estendeu um pouquinho a mais. Obrigado. Beleza, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Vou fazer um acordinho aqui com a científica depois, fazer um sorteio para vocês. Eu estou até pensando o que eu vou sortear aqui. E eu vou fazer a aquisição de um livro desse aqui, Resíduos Sólidos no Brasil, Lei 12.305, que muda bastante. Eu vou fazer a compra dele primeiro e vou combinar com o Thiago depois para a gente fazer um linkzinho de sorteio aí para científica e para ambientária aí, beleza? Muito obrigado pela presença, até mais. Pessoal, muito obrigado. Aqueles que entraram depois, nós vamos disponibilizar no YouTube de hoje para amanhã essa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não percam tempo, já corre lá agora, garante seu e-book. E hoje ainda, lembrem-se de colocar lá os tópicos e qual foi a sacada que vocês tiveram nessa live para poder concorrer a 50% no nosso curso, tudo bem? Forte abraço, bom final de semana e até mais. Contem conosco na Científica Educacional.